sensor de gravidade no satélite não deveria oscilar assim. Naquela altitude, sobre o deserto branco da Antártida Oriental, o gráfico deveria ser uma linha contínua, quase monótona. Mas em 2006, os instrumentos da missão Grace registraram um solavanco invisível. Alguma coisa, enterrada sob 2.000 metros de gelo sólido, estava puxando o satélite com mais força do que o resto do planeta. Não era uma montanha. Não era uma falha geológica comum. Era uma concentração de massa tão densa e vasta que desafiava a lógica da crosta terrestre. Estamos falando de uma mancha de 500 quilômetros de largura. Um ponto onde a física parece operar sob outras regras. Se você estivesse parado ali, seu relógio, em teoria, passaria de forma diferente. O que a NASA encontrou na terra de Wilkes não foi apenas um buraco no gelo. Foi uma cicatriz que a ciência ainda não sabe se é um túmulo ou um motor geológico ainda ativo. Vamos abrir esse arquivo juntos. Antártida, terra de Wilkes. Um dos lugares mais isolados do mapa, onde o gelo tem quilômetros de espessura e as temperaturas tornam a vida orgânica impossível. Durante décadas, acreditamos que o que havia sob o gelo era apenas rocha morta e estéril. Até que a tecnologia de radar e os mapeamentos gravitacionais começaram a enxergar o que a luz do Sol não alcança. O que os dados revelaram foi uma estrutura circular tão massiva que faz a cratera de Chicxulub, aquela que apagou os dinossauros, parecer um pequeno acidente de percurso. Mas o problema não é só o tamanho, é o peso. Imagine que você está segurando um ímã sobre uma mesa de madeira. O movimento é suave. De repente, o ímã dá um tranco para baixo porque há um bloco de ferro escondido sob a madeira. Foi exatamente isso que aconteceu com os satélites da NASA e da Agência Aeroespacial Alemã. Eles estavam medindo o campo gravitacional da Terra para entender o derretimento das calotas polares. O plano era simples. Quanto menos gelo, menos massa, menor a gravidade naquele ponto. Mas sobre a terra de Wilkes, os números explodiram. Havia uma anomalia positiva de gravidade. Basicamente, algo ali embaixo tem tanta densidade que exerce uma atração gravitacional superior a qualquer outra coisa ao redor. Na geologia, chamamos isso de MASCON, uma concentração de massa. Geralmente encontramos isso na Lua, naqueles mares lunares escuros, onde impactos de asteroides gigantescos trouxeram o material denso do manto para a superfície. Mas na Terra, encontrar um MASCON dessa magnitude no meio de uma placa tectônica estável é como encontrar uma peça de motor de caminhão dentro de um relógio de pulso. Os geólogos Ralph von Friis e Laramie Potts, os primeiros a analisar esses dados de forma profunda, perceberam que não estavam olhando para uma formação natural de sedimentos. Eles estavam olhando para um evento de impacto. Algo vindo do espaço perfurou a crosta terrestre com tanta violência que o material denso do interior do planeta subiu para preencher o buraco, criando esse plug gravitacional. O problema é que, para criar um MASCON de 500 quilômetros, o objeto que caiu do céu precisaria ter pelo menos 50 quilômetros de diâmetro. Isso é 5 vezes maior que o asteroide que causou a 5ª extinção em massa. E se algo desse tamanho bateu na Terra, onde estão as provas de que o planeta inteiro não foi transformado em uma bola de fogo instantânea? Os arquivos da NASA mostram o círculo perfeito nos mapas de radar, mas o silêncio sobre a natureza desse objeto é o que mais ressoa nos corredores da geociência. Ver o que está sob o gelo da Antártida é como tentar ler um livro trancado dentro de um cofre de chumbo. A luz não passa, o calor é dissipado e a pressão é esmagadora. Para contornar isso, os cientistas utilizam o radar de penetração no gelo. O princípio é simples. Você dispara uma onda de rádio para baixo. Ela atravessa o gelo, bate na rocha e volta. O tempo que ela leva para retornar desenha o mapa do relevo escondido. Quando os aviões da National Science Foundation sobrevoaram a região da terra de Wilkes, os dados de radar confirmaram o pesadelo dos geólogos. Abaixo de 2 quilômetros de gelo, existe uma crista circular perfeita.
Não é uma formação montanhosa aleatória. É uma borda, uma parede de rocha que se eleva centenas de metros acima do leito rochoso circundante, formando um anel de 480 a 500 quilômetros de extensão. Para colocar em perspectiva, a cratera de Chicxulub, no México, tem cerca de 180 quilômetros. O impacto que dizimou os dinossauros foi um evento apocalíptico, mas a cratera de Wilkes é quase 3 vezes maior. Se você colocasse o estado do Rio de Janeiro inteiro dentro dela, ainda sobraria espaço para metade de Minas Gerais. O radar revelou mais do que apenas um círculo. Ele mostrou que o impacto foi tão profundo que deformou a descontinuidade de Mohorovičić, a fronteira entre a crosta e o manto da Terra. É como se o planeta tivesse levado um soco tão forte que a pele da Terra afundou e o músculo por baixo foi forçado a subir. Mas aqui o arquivo começa a ficar estranho. Em crateras comuns, os sedimentos e a erosão desgastam as bordas ao longo de milhões de anos. Na Antártida, o gelo agiu como um sarcófago criogênico. Ele preservou a estrutura. Mas por que não há depósitos de irídio ou cinzas globais datadas do período desse suposto impacto em outras partes do mundo, de forma tão clara quanto as de 66 milhões de anos atrás? A resposta pode estar no fato de que o radar não está detectando apenas uma cratera, mas um fantasma geológico. Alguns pesquisadores argumentam que o radar mostra é uma cicatriz de um tempo em que a Antártida nem sequer estava no Polo Sul. Estamos olhando para uma ferida aberta em um continente que, na época do impacto, poderia estar acoplado à Austrália, formando o supercontinente Gondwana. A imagem de radar não mente. Há algo gigantesco lá embaixo. Mas quanto mais os cientistas olham para o relevo, menos as contas fecham. Se o impacto aconteceu, a energia liberada teria sido equivalente a milhões de bombas atômicas detonadas ao mesmo tempo. A atmosfera teria pegado fogo. Os oceanos teriam evaporado em escala regional. E, no entanto, estamos aqui. A discrepância entre o tamanho da cratera de Wilkes e a sobrevivência da vida na Terra sugere que, ou a nossa escala de tempo está errada, ou o que está lá embaixo não é exatamente o que pensamos. Para entender o que a cratera de Wilkes representa, precisamos olhar para o calendário da extinção. Há 252 milhões de anos, o planeta quase morreu. Não foi um declínio lento. Foi um massacre biológico conhecido como a Grande Agonia. Mais de 90% das espécies marinhas e 70% dos vertebrados terrestres foram apagados do registro fóssil. Por décadas, o culpado foi o vulcanismo massivo na Sibéria. Mas os arquivos sobre a anomalia da Antártida sugerem um cúmplice, ou talvez o verdadeiro gatilho. Se o impacto de Wilkes aconteceu naquele período, ele explicaria algo que os vulcões siberianos não conseguem. A força do impacto na Antártida teria enviado ondas de choque sísmicas que atravessaram o núcleo da Terra e emergiram exatamente do outro lado do globo. Onde ficava a Sibéria na época? Exatamente no ponto oposto, o antípoda. A pancada no Polo Sul teria rachado a crosta no Polo Norte, iniciando as erupções que sufocaram o planeta. Mas aqui o arquivo apresenta uma falha técnica irritante. A datação geológica é um campo de evidências, não de certezas. Alguns cientistas datam a estrutura de Wilkes em 250 milhões de anos. Outros jogam o dado para 500 milhões. Se ela for mais velha, ela perde a conexão com a grande extinção. Se for mais nova, ela se torna um mistério ainda mais perigoso, porque não há registro de um evento global catastrófico recente que combine com um buraco desse tamanho. Essa inconsistência temporal cria um vácuo na narrativa científica. Por que os dados de gravidade mostram algo tão fresco e denso, enquanto a geologia de superfície tenta enterrar o assunto no passado remoto? Há uma tensão silenciosa nos laboratórios. Se aceitarmos que um asteroide de 50 quilômetros atingiu a Terra de Wilkes há 250 milhões de anos, toda a nossa compreensão sobre como a vida se recupera de impactos precisa ser reescrita.
O registro sugere que a Antártida não foi apenas uma vítima. Ela foi o centro do caos. E o que quer que tenha sobrevivido ao impacto está, neste exato momento, selado sob o gelo, inacessível para as nossas sondas de carbono. O arquivo do Permiano nos dá uma moldura. Mas a cratera de Wilkes insiste em sair dela. Estamos lidando com um evento que tem massa, tem gravidade e tem um anel de 500 quilômetros, mas que se recusa a ter uma data de nascimento consensual. Se você olhar para os mapas térmicos recentes da Antártida, algo não faz sentido. Em 2018, novos dados sugeriram que o gelo na região da terra de Wilkes está derretendo de uma forma atípica. Não é apenas o aquecimento da atmosfera ou as correntes oceânicas. O calor parece estar vindo de baixo. Aqui, a teoria do impacto ganha uma camada mais densa. Lembra do MASCOM, aquela concentração de massa que detectamos pela gravidade? Ele não é apenas um entulho espacial enterrado. Ele é uma anomalia térmica. Quando um objeto daquele tamanho atinge a crosta, ele não apenas abre um buraco, ele altera a termodinâmica da região para sempre. Alguns pesquisadores defendem que o que estamos chamando de cratera é, na verdade, uma pluma mantélica. Um ponto onde o magma do interior da Terra está subindo de forma persistente, como um maçarico ligado contra a base da calota polar. Mas plumas mantélicas costumam criar vulcões em cadeia, como os do Havaí. Na terra de Wilkes, não há uma cadeia de vulcões. Há apenas o objeto, ocupando espaço, gerando gravidade. O arquivo da missão Grace e os dados subsequentes de satélites como o GOES mostram que a densidade dessa massa é maior do que a da rocha de granito que compõe a maior parte dos continentes. Isso levanta uma questão desconfortável. E se o objeto que caiu não se despedaçou totalmente? E se o núcleo do asteroide, composto por metais pesados como ferro e níquel, estiver alojado na crosta, servindo como uma âncora gravitacional permanente? A física da densidade nos diz que, se houver um bloco de metal de dezenas de quilômetros de largura sob o gelo, ele agiria como um radiador geológico, retendo e conduzindo o calor do manto de forma muito mais eficiente do que a rocha comum. Isso explicaria por que os radares detectam água líquida na base do gelo, em pontos onde tudo deveria estar congelado até o núcleo. Existem vozes no meio científico que tentam desviar o olhar dessa anomalia física, sugerindo que os dados de gravidade podem ser interpretados de outras formas. Mas os números brutos não mentem. Há um excesso de peso ali. Há um campo magnético alterado. E há o fato de que, quanto mais a tecnologia avança, mais a estrutura circular se revela como algo que não deveria estar em um continente estável. Estamos lidando com um objeto que é grande demais para ser ignorado e profundo demais para ser alcançado. É uma presença física que distorce o espaço ao seu redor e mantém o gelo em um estado de fluxo constante, como se a Terra estivesse tentando, sem sucesso, digerir um corpo estranho que engoliu há centenas de milhões de anos. A pergunta que resta é a mais óbvia. Se sabemos onde a anomalia está, por que ainda não fomos até lá com uma sonda? A resposta curta é que a terra de Wilkes é um pesadelo logístico. Perfurar 2 quilômetros de gelo em um dos pontos mais instáveis da calota polar oriental custaria bilhões de dólares. Mas a resposta longa é mais incômoda. O Tratado da Antártida protege o continente de explorações comerciais, mas não de pesquisas científicas. Mesmo assim, enquanto missões como a IceCube no Polo Sul recebem financiamento massivo para caçar neutrinos, a cratera de Wilkes permanece como uma nota de rodapé em relatórios de satélite. Existe um descompasso entre a magnitude da descoberta e o esforço para validá-la em solo. O que os dados de 2024 e 2025 estão começando a sugerir é que a anomalia gravitacional está afetando a dinâmica de todo o manto sob a placa antártica. Não é apenas um fóssil de asteroide. É um ponto de instabilidade que pode estar acelerando o deslizamento das geleiras em direção ao mar. Se o objeto sob o gelo estiver realmente aquecendo a base da calota,
O colapso da Terra de Wilkes não seria uma questão de milênios, mas de séculos. A NASA e a NSF, National Science Foundation, possuem os dados brutos. Eles têm os mapas de densidade magnética que mostram que o objeto não é homogêneo. Ele tem veios de materiais que não batem com a geologia local. Mas, publicamente, a narrativa permanece cautelosa, tratando a cratera como uma possível estrutura de impacto, apesar de todas as evidências físicas apontarem para uma certeza matemática. Roteirista Croniucas, Gen personalizado. Capítulo 5. O silêncio da Antártida. A pergunta que resta é a mais óbvia. Se sabemos onde a anomalia está, por que ainda não fomos até lá com uma sonda? A resposta curta é que a Terra de Wilkes é um pesadelo logístico. Perfurar 2 quilômetros de gelo em um dos pontos mais instáveis da calota polar oriental custaria bilhões de dólares. Mas a resposta longa é mais incômoda. O Tratado da Antártida protege o continente de explorações comerciais, mas não de pesquisas científicas. Mesmo assim, enquanto missões como a IceCube no Polo Sul recebem financiamento massivo para caçar neutrinos, a cratera de Wilkes permanece como uma nota de rodapé em relatórios de satélite. Existe um descompasso entre a magnitude da descoberta e o esforço para validá-la em solo. O que os dados de 2024 e 2025 estão começando a sugerir é que a anomalia gravitacional está afetando a dinâmica de todo o manto sob a placa antártica. Não é apenas um fóssil de asteroide. É um ponto de instabilidade que pode estar acelerando o deslizamento das geleiras em direção ao mar. Se o objeto sob o gelo estiver realmente aquecendo a base da calota, o colapso da Terra de Wilkes não seria uma questão de milênios, mas de séculos. A NASA e a NSF, National Science Foundation, possuem os dados brutos. Eles têm os mapas de densidade magnética que mostram que o objeto não é homogêneo. Ele tem veios de materiais que não batem com a geologia local. Mas, publicamente, a narrativa permanece cautelosa, tratando a cratera como uma possível estrutura de impacto, apesar de todas as evidências físicas apontarem para uma certeza matemática. Fechamento. A cratera de Wilkes é um lembrete de que vivemos sobre arquivos que ainda não conseguimos abrir. A 500 quilômetros de largura, ela é a prova de que a Terra já foi alvo de forças que hoje seriam classificadas como o fim da nossa espécie. O objeto está lá. Ele puxa os satélites, distorce o magnetismo e mantém o gelo em um estado de derretimento subterrâneo que a ciência ainda tenta explicar. Enquanto o mundo olha para o céu em busca de ameaças, a maior delas pode já estar aqui, enterrada sob o gelo eterno, esperando que a próxima variação gravitacional nos conte o resto da história. O arquivo continua aberto, mas ninguém parece ter pressa em ler a última página.